Obrigado, Flávia. Obrigado, Val. Cadê o Val? O Val já passou. Obrigado, Val. Para mim é um prazer falar da 42, né? Tem um videozinho passando, mas eu acho que é isso. Eu que tenho que fazer aqui o comando. A gente... Eu não sei se todos conhecem a 42. Alguém aqui já não conhece a 42 ou nunca ouviu falar da 42, da escola 42? Nunca ouviu falar, nunca ouviu falar? Ótimo. Então vai ser bom porque eu preparei um conteúdo que envolve um pouco de contextualizar o que é a escola. Mas antes de falar um pouco da escola, a ideia também aqui é trazer um pouco de reflexão sobre que mundo é esse, né? Que a gente está vivendo, que momento é esse que a gente está vivendo e quais os desafios, principalmente para as empresas, né, que estão nesse cenário. Eu fiquei com uma certa vantagem para os meus demais colegas palestrantes aqui, porque eu sou o primeiro, então eu posso dar alguns spoilers que vão vir depois, provavelmente no conteúdo de vocês, eu peço desculpas se eventual redundância acontecer. Bom, eu gostaria de começar com uma provocação que inspirou um pouco a gente em trazer a escola, né, para o Brasil. A escola não é aqui, não surgiu no Brasil, ela vem da França, surgiu na França em 2013, por um empreendedor visionário que questionou, né, lá atrás o modelo educacional, principalmente voltado para a programação, para a TI, né, para a criação para instruir desenvolvedores. Na cabeça dele não fazia sentido passar 5 anos ensinando alguém a programar. E ele achava que, no fim dos 5 anos, um programador não estava nem metade do que ele poderia estar qualificado. Então, ele traz esse olhar do elemento humano, onde ele questionava dizendo que as universidades estão muito mais focadas no aspecto técnico e esquecendo que um programador, acima de tudo, é um ser humano. Claro que ele está interagindo com uma máquina, mas, acima de tudo, um desenvolvedor, um programador, um engenheiro de software é um ser humano, né? E aí, isso vem de uma série de reflexões que a gente está sendo bombardeado diariamente e a gente não tem muita resposta para isso, né? A gente vai falar de emprego do futuro ou a falta de empregos no futuro. A gente vive uma realidade hoje no Brasil, né, de mais de 13 milhões de desempregados. A gente sabe que tem muita gente que está desempregado, mas não está sem trabalhar. E aí já começa uma reflexão, a relação emprego versus trabalho, né? Uma outra questão que é importante a gente refletir, eu estou apontando, agora foi, é o que a gente faz e é irrelevante. Não é nem um emprego que não vai acontecer, mas provavelmente muitas das atividades que a gente tem no nosso cotidiano, que a gente faz e que tem um alto grau, por exemplo, de repetição, aquelas atividades que são repetitivas, provavelmente essas são atividades que vão ser substituídas por alguma tecnologia em breve, se já não foram substituídas, né? Ainda, a gente tem... Eu ainda não me encontrei aqui para onde eu aponto. Agora foi. A gente tem esse aspecto que é o que envolve muito do que... Eu vou falar por mim, né? Eu nasci numa era analógica. Eu sou uma pessoa analógica vivendo num mundo digital. E aí eu vou falar por mim, porque eu não vou me atrever a falar de vocês, mas cada um reflita no seu momento. A gente que viveu essa transição do analógico para o digital, a gente se identifica muito com essa frase, que muito do que a gente aprendeu não serve mais. Olha para trás e vê o volume de conhecimento que você adquiriu ao longo da sua jornada, que efetivamente você não usa. Não usou uma vez, eventualmente, ou nunca usou, né? Então, são essas reflexões que fazem a gente concluir que existe alguma coisa mudando, né? E não é simplesmente uma era de mudança. A gente está vivendo novamente uma mudança de era. E aí eu vou trazer uma época mais recente, ali na transição da década de 90 para os anos 2000, quando a gente viu o boom da internet, a gente falou de uma mudança de era. A gente está falando de um período de 20 anos, gente. E em 20 anos a gente está vivendo, teoricamente, na minha concepção, uma nova mudança de era. Esses ciclos de mudanças, anterior à época ali dos anos 2000, provavelmente só no início do século, né, na era industrial. Ou seja, um ciclo que anteriormente tinha sido ali de 80, 90 anos, agora está sendo de 20. E aqui que vem pela frente assusta um pouco quando a gente para pensar nisso, né? Bom, então, eu vou trazer algumas reflexões para corroborar um pouco do que eu vou falar da 42 em breve, mas o Jack Ma, que é o cara que criou o Alibaba, ele fala, numa palestra deles, ele falou essa frase: o primeiro banco a atingir um valuation de $1 trilhão vai ser uma empresa de tecnologia.
Vocês até podem duvidar disso e eu fico muito à disposição para a gente debater esse aspecto, mas eu concordo piamente com isso. O primeiro banco a atingir um valuation de $1 trilhão é uma empresa de tecnologia. A gente está vivendo isso, né? Provavelmente você hoje tem um banco no seu celular. Você se lembra a última vez que você foi numa agência bancária que não por uma necessidade específica por conta de um boleto que você precisava pagar, mas para resolver um problema seu na agência bancária? As formas como a gente interage com essas questões financeiras, a gente vai falar um pouco disso aqui, elas estão mudando. E a gente, às vezes, nem se dá conta do quanto a gente já está inserido nisso, né? Ainda, essas são as empresas que mais investem em saúde no mundo. Não são dados meus, eu trago dados de outras fontes para reforçar por que a gente está vivendo esse mundo de transição e a gente precisa de pessoas preparadas para esse mundo. Alguma das empresas que estão ali são do setor de saúde? Não. São só empresas de tecnologia, são só empresas fundadas por pessoas, desenvolvedores, que a 42 vai formar. Ainda, essa é uma historinha curiosa, né? Não sei se vocês conhecem, esse é o personagem chamado Sonic. Ele é de um joguinho muito antigo, eu joguei, né? E vai ser lançado um filme dele, ele ainda não foi lançado, saiu um trailer. Só que olha o mundo atual, o trailer saiu e os fãs do Sonic foram na internet criticar a qualidade gráfica do personagem, dizendo que o personagem, graficamente, ele estava feio. E a Paramount, que foi a empresa que estava produzindo o filme, gastou $35 milhões para refazer o personagem. A Paramount teve que contratar um desenvolvedor, né, para isso. Então é a tecnologia novamente fazendo jus, ou seja, os fãs de um personagem criticaram eles. Na nossa época não dava para a gente criticar, falar assim, o Al Pacino tá feio, eu quero um Al Pacino novo. Não, é o que tem para hoje, se vira, né? Opa, passou rápido aqui, mas eu tenho que voltar. Essa é um outro case, a Apple, né, é conhecido aí de todo mundo quanto eles investem, mas esse é um case do início do ano, né? A Apple comprou uma startup que monitora sistema de asma em crianças. Reforça um aspecto que eu mostrei agora há pouco do CB Insights e fortalece o quanto as empresas de tecnologia estão investindo em saúde. A área de saúde, se já não está, não sei se alguém aqui é da área de saúde, mas se ela já não está sendo afetada, ela é a próxima a ser afetada, é a crista da onda. Se você vai ler qualquer coisa em rede social, LinkedIn, Twitter, você não dá 2 passadas de página sem ler alguém falando sobre o impacto da tecnologia na área da saúde. Então, assim, a Apple a gente pode se estender, eu tenho um cronômetro ali, eu não vou me estender muito, mas a Apple, a gente sente isso muito no nosso dia a dia. Se você tem um relógio da Apple, por exemplo, você está sendo monitorado 100% do tempo. Não precisa nem ser a história do celular, o relógio já é suficiente. E hoje já tem tecnologia suficiente. A Apple entrou com uma patente para o relógio dela, uma versão futura, não sei qual é o número da versão que vai ser, onde ela vai ser capaz de medir a sua glicose pela sudorese. Para quem sabe, o diabético, você só consegue medir a glicose com aquela picadinha ali, né, para tirar o sangue. Eu tenho um irmão diabético e eu sei o sofrimento dele lá se espetando com insulina. Agora o relógio vai dizer os teus picos de açúcar ou teus vales ali, né, hipoglicemia, a partir da tua sudorese. Eu tenho um amigo que ele é hipertenso, né, e aí o médico indicou para ele comprar o relógio para monitorar os batimentos cardíacos inicialmente. E aí depois ele descobriu que existe uma pulseira especial que você compra lá nos Estados Unidos, que você bota no relógio, onde você faz um pequeno teste teste hipertensivo mesmo, né? De batimento cardíaco. Então, só com a ponta do teu dedão você encosta na pulseira e ele capta o teu batimento cardíaco e faz ali uma análise e você já manda para o teu médico direto, online, conectado. O médico te monitora 100% do tempo, né? Isso é tecnologia, precisou de alguém, precisou do elemento humano. Então essa é uma frase provocativa, né? Toda empresa ela tem que se comportar como uma empresa de tecnologia, ela deve se comportar como uma empresa de tecnologia. E aí, para não ficar somente no clichê, por exemplo, da frase, eu vou trazer um exemplo prático. Essa frase foi falada pelo VP da marca, chamado Dennis Malone, da Domino's, ele falou no início do ano isso.
A Domino's hoje ela se comporta como uma empresa de tecnologia. A pizza é uma parte da Domino's. A Domino's estava falida ali em 2007, lá nos Estados Unidos. E a primeira iniciativa usando a tecnologia que a Domino's incorporou foi a possibilidade de você poder pedir pizza através do SMS. Bastava você botar o emoji lá da pizza, né, dizer o sabor que você queria e mandar para o número de telefone lá cadastrado, que a Domino's já sabia que você queria uma pizza lá de pepperoni, de, sei lá, lite, o que você fosse. E ele entrava em contato com você para pedir seus dados, né, naturalmente de entrega e por aí vai. Foi o primeiro passo que eles deram, foi o primeiro contato que eles deram com a tecnologia. Hoje em dia, com a Alexa, você pode pedir a pizza, normalmente você liga lá, você, oi Alexa, tudo bem? Pede aquela minha pizza lá, por favor. Você não precisa nem dizer o sabor, não precisa nem dizer aonde, a Alexa já sabe. E a Domino's foi uma das primeiras a introduzir isso, né? A Domino's comprou uma startup chamada Anywhere, onde você pode, onde os clientes podem sugerir sabores para a Domino's de forma interativa e eles rapidamente conseguem absorver essa informação. Então, isso significa ser uma empresa de tecnologia. Eu penso como a tecnologia pode me ajudar a fazer o meu produto melhor. Eu não preciso desenvolver uma tecnologia para fazer uma massa de pizza melhor, uma mussarela melhor. Não, para que eu vou reinventar a roda? Ela já existe. Agora, como eu posso fazer ela rodar melhor, ser mais eficiente e fazer com que a minha empresa se desenvolva mais rápido? Aí sim, é a forma como eu olho para a tecnologia e penso como ela pode melhorar e beneficiar a minha empresa, né? Bom, dando sequência, travou agora, foi. Então, esse é o momento que as empresas estão vivendo. Essa imagem aí mostra talvez as 9 grandes mudanças que estão por acontecer ou acontecendo, e é o que a gente está chamando de tempestade perfeita. Tempestade perfeita, quem é aqui do Rio de Janeiro, vou dar uma analogia, mas imagina você descendo uma serra com uma neblina muito forte. Você não consegue ver muito bem à frente, você reduz a velocidade, né? Você fica meio receoso. Esse é o momento que as empresas estão perante esse boom de transformação digital. Essa é a realidade das empresas. Tem um monte de coisa acontecendo no entorno, mas espera aí que eu não sei muito bem o que fazer, eu não sei muito bem o que vai acontecer, não sei muito bem para onde eu vou, né? E esse boom de mudança faz com que a gente comece a pensar, cara, eu preciso fazer... Aqui tem uns dados, algumas estatísticas que mostram algumas oportunidades. Eu falei do Apple Watch, né, do iWatch, está ali, é o relógio mais vendido, superou inclusive o Rolex, que era o relógio mais vendido no mundo até então, né? Então tem algumas transformações que a gente está sendo submetidos e que vão impactar. E as empresas precisam entender um cenário de oportunidades que tem, né? Tem um exemplo ali de internet das coisas, dispositivos conectados. Dispositivos conectados somos a nós, conectados a nós. Você tem hoje um celular, você tem um relógio, você tem daqui a pouco a roupa que é conectada, que te, né, passa informação, o óculos, né, Carozinho? Carozinho adora ali aquele óculos do Google, que vai coletar dado e vai te dar dado. Ou seja, faz uma conta rápida que tem 5 bilhões de pessoas no mundo que têm acesso à tecnologia. Não vamos falar dos 7 não, porque é presunção demais. A gente está falando de 4 dispositivos por pessoa. Isso é tecnologia. A gente precisa de gente preparada para atender essa demanda. É um boom de oportunidades que está acontecendo, né? E aí eu trago o Alvin Toffler, antes da gente entrar especificamente no tema da proposta de educação, que fala isso, né? As tecnologias elas nunca vêm sozinhas. É um pacote de mudanças tecnológicas, depois sociais, depois políticas e depois culturais. Não sei se na mesma ordem, mas a gente vê, por exemplo, o exemplo do patinete. O patinete invadiu as cidades. E aí, de repente, fala assim, não, peraí, precisa de carteira de motorista para dirigir patinete. As pessoas estão se acidentando. Aí, peraí, não, carteira de motorista é muito. Dá para só ter o capacete? É assim que acontece. A tecnologia, ela invade, ela é um tsunami. Ela vem, ela atropela. Se você está preparado ou não, ela não quer saber. Aí, depois, a gente se ajeita. Quando você lá atrás pedia táxi, num dia como hoje, no Rio de Janeiro, e ficava suando para arrumar um, porque você não conseguia, quem se lembra bem como era pedir táxi no Rio de Janeiro em dia de chuva, sem os aplicativos, vai lembrar do que eu estou falando. E, de repente, vem alguém e fala assim, opa, peraí, por que não usar um aplicativo? Seria muito mais fácil. E hoje você não sabe fazer isso de outra forma. Hoje eu vi uma pessoa, de manhã eu estava vindo para cá, eu vi uma pessoa sinalizando para um táxi na rua. Eu quase parei de tirar foto, né? Deixa eu gravar isso.
Isso é tão raro, né? Tão inédito. Então, as mudanças, elas acontecem, a gente não se dá muito bem conta por que elas acontecem, mas a gente precisa de pessoas preparadas para conviver com elas, né? E aí, senhores, a gente vê nessas mudanças um problema, que é o problema principal. Esse é o primeiro problema pelo qual faz sentido a 42 aqui. Há uma demanda crescente por mão de obra. E esse número não é meu, foi um relatório da Softex, é uma empresa de tecnologia aqui do Rio de Janeiro, que publicou um relatório onde ele diz que se a gente não fizer nada, em 2022 vão ter 750 mil vagas não preenchidas no Brasil. Eu olho esse número, esse é um número que me assusta, porque a gente fala que quando a gente viu a greve dos caminhoneiros e o país quase parou, não quero provocar nenhum alarde, mas esse é um número talvez tão gritante quanto. Falta de mão de obra de tecnologia vai fazer com que o país cada vez mais vá ficando para trás perante os demais países. A gente precisa de gente preparada para enfrentar essas mudanças. A gente que eu falo são as empresas que os senhores trabalham. Eu estou vendendo o meu agora, estou fazendo meu Jabá 42 aqui rapidinho. Mas é isso, a gente precisa de gente, porque não tem jeito. E por outro lado, a gente tem um modelo educacional e de oportunidades de emprego ainda atrasado. Você hoje ainda tem... Alguém aqui é desenvolvedora da área de TI? Tem alguém aqui? Temos. Você teve que estudar quanto tempo? Eu? Até hoje, 35 anos. Você teve que... Mas a universidade foi de quantos anos? 7 anos. Você está estudando até agora. 7 anos e está estudando até agora, né? Porém, outro dia me disseram que uma pessoa falou assim, eu estou precisando de um desenvolvedor, Léo, tem um cara bom aí? Eu falei, tem, de repente tem. Você precisa do currículo dele? Não, não. Manda ele aqui conversar comigo, eu vou pedir para ele escrever 2, 3 linhas de código aqui, se ele for bom, eu contrato na hora. É assim ou não hoje em dia? Né? Eu me lembrei quando ele falou isso de quando eu fazia entrevista e falava assim, sabe falar inglês? Sei, let's speak English now. Era na hora, né? A conversão é na hora. Ou se você sabe, faz ao vivo, você não precisa mandar currículo. E assim que é o momento atual da contratação de mão de obra de tecnologia. Então, a realidade hoje de um recém-formado no ensino médio é essa, né? Ele vai para o emprego, onde tem baixo salário, se ele vai direto arrumar um emprego, né? Porque ele vai correr atrás dele. É um baixo salário, pouca oportunidade de desenvolvimento de carreira e não consegue utilizar todo o potencial porque ele fica ali naquele emprego que não estimula ele para todo o potencial. Por outro lado, quando ele vai para a universidade, eu botei 4 a 6 anos, mas eu vou mudar ali depois da história que você contou, vou botar de 4 a 7, né, em homenagem a você, 4 a 7 anos para começar a receber alguma coisa que faça sentido chamar de salário, e não bolsa, auxílio, ou qualquer tipo da coisa, bolsa estágio, qualquer coisa do tipo. Dívidas que se arruma para estudar e falta de oportunidades no mercado de trabalho, né? Essa semana ou semana passada, saiu uma matéria que eu postei no LinkedIn, e eu não costumo ser muito ativo assim nessas coisas de rede social, mas eu postei porque eu fico incomodado. O meu background é da área educacional, né? Eu dou aula no IBMEC há muitos anos, e eu não sou da área de TI, eu me encanto pelo modelo da 42, mais pelo que pela potência que ela tem educacionalmente falando. E aí falando, né, que o volume de pessoas que se formam, mas que não encontram oportunidade no mercado. E eu acho que é uma covardia que se faz com essa mão de obra, onde a gente empurra todo mundo, faça universidade, faça universidade, faça universidade. É uma covardia isso. Porque existem outras demandas em outros modelos educacionais, por exemplo, tecnólogos. Há uma demanda enorme por tecnólogos no Brasil. A gente eventualmente tem que trazer gente de fora porque não encontra mão de obra aqui, porque todo mundo faça... Né? Caramba, já está esse tempo todo? Eu tenho que ir embora. Bom, então, para a gente falar de 42 rapidamente, em um mundo cada vez mais tecnológico, onde podemos simular qualquer coisa, manipular qualquer coisa, como a gente mantém o lado humano da tecnologia, né? E aí eu vou falar rapidinho da 42, porque eu acho que o objetivo não era falar da 42, mas falar de educação como um todo, mas eu vou explicar por que o modelo da 42 faz sentido. Basicamente é uma escola de educação, né? A gente não se chama de escola, mas a gente chama de modelo de educação, onde a gente dá uma formação gratuita, sem professores, sem aulas e sem livros. E aí você vai falar como é que funciona. Funciona, né? É um processo muito simples, né? Opa, passou. Realmente hoje foi rápido demais. Vai abrindo ali. São fases, né? Vai mostrando ali no slide. A gente está hoje com as inscrições abertas para formar a primeira turma, né? Então, a gente tem ali 3 etapas ali da inscrição.
É um processo que leva ali, naturalmente, de 1 a 5 anos para se formar. Depende do ritmo do aluno, né? O aluno pode estudar no ritmo dele, a escola funciona 24 horas, 7 dias por semana, não fecha, ela não desliga, não despluga, né? E ele sai, a formação seria uma formação semelhante a um engenheiro de software, se ele cumprir todo o processo, né? Mas ele tem potencial de antes, talvez já trabalhar, bem antes de trabalhar, e eu vou explicar rapidamente como é que isso acontece. Espera aí, vai. Foi. Eu vou mostrar esse slide do Somos Diferentes, que eu acho que é bem interessante e explica bem o porquê do que eu estou falando, né? Primeira característica é uma escola gratuita, tá? Ela é 100% gratuita, os alunos não pagam nada antes, durante e depois. Segunda é para qualquer um acima de 18 anos, então a gente não tem corte de nada, do tipo, qual é o seu background de conhecimento, nada. Qualquer um aqui dessa sala que tem 18 anos ou mais e queira entrar para 42 pode. Ela não tem aula, ela não tem professor. Todo o modelo educacional é online, então o aluno tem que vir para cá, naturalmente. A gente vai ficar aqui no 4º andar. Então ela vem para cá, se loga na sua plataforma lá, e ele vai receber, é um grande jogo, né? São 21 fases. E ele vai falar, você está na fase 3, e a sua função, seu objetivo na fase 3 é simular, criar um novo YouTube. Aí eu falo assim, como assim? Criar um novo canal de streaming de vídeos online para você espalhar conteúdo para as pessoas. Beleza. Aí ele recebe um PDF que tem 2 páginas, onde explica para ele ali basicamente o que ele tem que fazer e ele tem que correr atrás do conhecimento dele. Efetivamente, ele vai atrás do conhecimento dele. A primeira coisa que ele faz, geralmente, ele abre o Google e vai no Google, como criar um novo YouTube. A segunda coisa que ele faz, se ele não encontrar muito bem, ele olha para o colega do lado e fala assim, irmão, estou perdido, me ajuda. E é assim que a gente estimula um conhecimento, né? A gente estimula que o aluno seja curioso e vá atrás do conhecimento, explore conhecimento. Então, a primeira quebra que a gente faz do modelo tradicional do conhecimento é fazer com que ele interaja com outras pessoas e busque o conhecimento no ritmo dele. Tá? Como eu falei, é um campus que funciona 24/7, então essas são as características talvez mais do perfil da escola, né? E agora tem as características mais técnicas. Aprendizagem baseada em projetos, ou seja, como eu falei, criar um novo YouTube, e aí, por exemplo, a gente pode trazer um desafio, melhorar a mobilidade urbana no Rio de Janeiro, através da tecnologia. Eles podem pegar um projeto como esse, a gente pode colocar um projeto como esse dentro da plataforma para os alunos abraçarem isso. Todo o processo é baseado nisso, usando tecnologia. 70% da jornada dele é linguagem C, os meus amigos aí de tecnologia sabem o que eu estou falando, e o resto, a escola dá 17 áreas de formação para eles. Então, eles podem trabalhar com a internet das coisas, eles podem trabalhar com banco de dados, eles podem trabalhar com games, eles podem trabalhar com UX, ele vai escolher, num determinado momento, o que ele quer ser, né? Como eu falei, ele é um currículo gamificado, aprendizagem coletiva, profissionais técnicos com soft skills desenvolvidos. A gente trabalha muito a soft skill ao longo da jornada, tá? E a brincadeira, antes de eu terminar, é que a demanda está tão grande que tem gente pedindo desenvolvedor para consertar as luzes da árvore de Natal agora. Agora que a gente pega aquela lâmpada da árvore de Natal, né, fala assim, cara, não funciona nada, vamos arrumar um desenvolvedor para consertar isso. Mas brincadeiras à parte, o momento que a gente está vivendo é esse. Desculpa, passei um pouquinho do tempo, deixo aqui meus contatos, quem quiser seguir a conversa. Agradeço a presença e a audiência de vocês. Obrigado, Flávia.